Hoje eu gostaria de comentar e contar uma história de um título de Nossa Senhora que é pouco conhecido, mas tem uma história muito profunda, que é Nossa Senhora do Bom Sucesso. A gente conhece muito o nome Bom Sucesso, existe muita localidade do Brasil, tem uma cidade que tem essa localidade do Bom Sucesso. Mas a gente tem muito essa. Até meio estranho falar desse título, porque a gente ouve a palavra sucesso e liga muita coisa relacionada à fama, a dinheiro, mas a palavra bom sucesso tem um sentido bem profundo ligado a essa aparição, que mais no final vou meditar mais. Mas tem a ver com a vitória, com a nossa vitória contra os males desse mundo, né? A palavra sucesso no início ela quer dizer vitória, né? Então o bom sucesso é a nossa vitória, nesse caso com o auxílio de Nossa Senhora. Essa devoção começou com uma aparição de Nossa Senhora há mais de 400 anos, na cidade de Quito, no Equador, a uma freira chamada Irmã Mariana Torres. E só antes de prosseguir a história, eu queria comentar sobre um ponto, que são essas revelações de a Nossa Senhora, que sempre a gente ouve, né? Tem as muito conhecidas, igual a Nossa Senhora de Fátima, de Lourdes, Nossa Senhora das Graças, mas de vez em quando a gente ouve algumas histórias, ainda mais que esse avanço da internet, a gente vê umas coisas assim, Nossa Senhora está falando não sei em algum lugar, Nossa Senhora está falando em outro. A gente tem que ter muita prudência quando ouve essas histórias. A gente não tem a obrigação de acreditar em tudo que é falado, que é uma aparição de Nossa Senhora, do anjo. Essas revelações já são chamadas de revelações particulares. Particulares que é revelado a uma pessoa ou um grupo pequeno de pessoas. Igual a Nossa Senhora de Lourdes foi a Santa Catarina, uma pessoa. A Nossa Senhora de Fátima foi as 3 pastorinhos. Essas são particulares, como eu disse, né, a uma pessoa. Existe a revelação pública, ou revelação total, que é a revelação da fé. A revelação de toda a fé, ela é dada na pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que Deus Pai, eu já expliquei várias vezes nas catequeses, porque isso é um ponto central da nossa fé. Tudo que Deus Pai queria que nós soubéssemos para a nossa santificação e salvação foi revelado através da pessoa de Jesus. E Ele deixou a igreja como continuação dessa revelação. A revelação pública, continuação no sentido de explicação, né? Jesus revelou tudo o que Ele queria aos apóstolos, e os apóstolos são a continuação, a igreja é a continuação do serviço apostólico, né? Então, a igreja hoje em dia, a gente chama de depósito da fé. Tudo que Jesus quis deixar, deixou no depósito da fé. Então, uma das missões da igreja é explicar aquilo no decorrer do tempo. Então, isso é revelação pública. Isso nós temos a obrigação de crer, senão a nossa fé, nós não temos mais fé. Por exemplo, a fé na Santíssima Trindade, na intercessão dos santos, tudo que está na oração do credo, isso é de revelação pública, nós temos obrigação. Já as revelações particulares, nós não temos obrigação de fé de crer nelas. Quando a igreja aprova uma revelação, é que aquilo vai ajudar a fortalecer a nossa fé. Mas mesmo assim não é de obrigação de fé. E a igreja tem uns critérios próprios para ver se uma revelação é digna de fé. É esse ponto. O que aquilo que está dizendo tem algo de sobrenatural, é algo acima, porque acontece muito da própria pessoa, às vezes, coisa da cabeça dela, ela acha que é Deus que está revelando coisas para ela. Então a igreja tem os seus critérios. Os principais assim são a santidade de vida daquela pessoa que recebe. Se você vê a história dos videntes de Nossa Senhora de Fátima, de Lourdes, a maioria deles são canonizados, porque eles viraram santos. Então eles já tinham uma vida muito profunda. E a outra são muitos milagres que acontecem em volta, né? Só, por exemplo, o milagre e a mensagem. Só para dar o exemplo da aparição de Fátima, talvez seja a aparição mais forte que teve na história da igreja. O que é o centro da mensagem de Nossa Senhora de Fátima? É conversão e oração. Isso é o centro do Evangelho também. Então a mensagem de Nossa Senhora de Fátima só vem reforçar o Evangelho. Aconteceram centenas de milagres em torno da história de Nossa Senhora de Fátima. Então isso só reforçando. Então quando acontecem essas manifestações que são as aparições,
O primeiro que dá a palavra é o bispo da região. Vamos supor que aconteça alguma coisa na região dentro da diocese de Cachoeira. Quem tem que dar a primeira palavra é o bispo de Cachoeira. Se ele dá uma palavra que não tem nada de errado, o povo ali pode ouvir, ir visitar o local. Senão, o povo deve se afastar dali. No Brasil tem uma aparição que ela é até muito conhecida, mas ela é falsa, na cidade de Jacareí, em São Paulo. Na internet tem muita coisa, vai ser muito escrito assim, aparições de Jacareí. O bispo já proibiu aquilo um monte de vezes, infelizmente o povo continua indo lá, só tem muita doideira lá. Enfim, só para ter uma noção dessa... Então a gente tem que, quando a gente está em dúvida, tenta pesquisar, ver se sabe qual o parecer da igreja sobre aquela aparição. Quando a aparição começa, quando aquela mensagem começa a difundir muito, crescer muito, a igreja, no geral, ela abre o culto para a igreja inteira. São essas mensagens, Nossa Senhora de Lourdes, de Fátima, Nossa Senhora das Graças, La Salete e tantas outras aparições que a igreja entendeu que era uma mensagem que podia ser divulgada para a igreja inteira, porque ela reforça o Evangelho. Então, voltando à história de Nossa Senhora de Bom Sucesso, ela apareceu, essa freira, e ela disse muitas mensagens, assim, principalmente de coisas que aconteceriam no futuro. A mensagem foi no ano 1600 e pouco, mas a maioria das mensagens seriam de coisas que aconteceriam no século XX, que é o século passado, do ano 1900 a 2000, mas é que acaba com as consequências a gente está sofrendo, a gente está no início do século XXI. Seriam muitos sofrimentos que a igreja passaria. A gente às vezes não se atenta, mas o século XX foi o século que a igreja foi mais perseguida até hoje. A gente vê muita história da perseguição no Império Romano, que foi uma grande perseguição, mas o século que tiver mais cristãos mortos foi o século passado, por várias perseguições. Até hoje, né? Esses dias mesmo, estava passando na internet, vários cristãos na Nigéria foram assassinados. No Oriente Médio, Irã, Iraque, Arábia Saudita, lá você não pode, na China até hoje, você não pode nem sonhar em dizer que você é cristão. Então, os cristãos têm que viver escondido, do mesmo jeito que vivia na época do Império Romano. Às vezes a gente é muito atento só ao que acontece, e não vê o que está acontecendo no entorno. Ela profetizou muito isso. Mas duas mensagens foram muito específicas. A mensagem de Nossa Senhora do Bom Sucesso diria que haveria uma corrupção da fé e uma corrupção dos costumes muito grande no século. Também esse é outro tipo de perseguição. A gente vê muito martírio de sangue, as mortes, mas às vezes o que acontece? O principal, que vai até ligar a mensagem do Nosso Bom Sucesso, a nossa vitória nessa vida é a salvação da nossa alma. O mártir, ele está salvo, né? Todo mártir é santo. Mas às vezes a pessoa não tem um martírio de sangue, mas ela perde a fé por causa da perseguição que ela sofre. Ela perde a alma, que é muito pior do que perder a vida física. E o que aconteceu nesse século passado foi muito isso. Primeiro, a corrupção da fé. Vieram muitas ideologias que infelizmente se infiltraram dentro do meio da igreja. As pessoas começaram a acreditar nisso como se fossem coisas católicas, mas que não são. Então, hoje em dia, tem uma grande parte de pessoas dentro da igreja que estão sem fé ou com a fé muito fraca. A primeira homilia do Papa Leão, um dia depois de ser eleito, ele falou sobre o ateísmo prático. O ateísmo é quem diz que não crê em Deus, mas hoje em dia acontece muito o ateísmo prático. A pessoa que diz que crê em Deus, mas não vive de acordo com a sua fé em Deus. Então, isso é aquela passagem da Bíblia que fala: a fé sem obras é morta. A pessoa diz ter fé, mas sua vida não reflete a fé, então é morta, não é a fé é falsa. E uma grande amostra de que isso é verdade é o mundo que a gente está vendo. Violência, desonestidade, imoralidade. Se realmente nós fôssemos a sociedade cristã, isso não estava acontecendo. O Papa Bento XVI já falava, nós estamos numa cultura cristã, vamos dizer, a cultura, mas a fé não tem fé. As pessoas vivem como pagãos. Ou até pior, nós vivemos uma cultura apóstata. O apóstata, o pagão, é uma pessoa que nunca teve fé. O apóstata é uma pessoa que já teve fé e perdeu. Então nós somos uma sociedade que foi formada na fé cristã, mas perdeu a fé. Então nós somos uma sociedade, uma apostasia que chama isso. E o segundo, que está ligado com a perda da fé, é a perda dos bons costumes. A gente vê muita coisa hoje em dia
anos atrás, sempre, até mais, as pessoas sempre consideraram como pecado, que é pecado. Hoje em dia as pessoas acham que é tudo normal. Então é uma corrupção dos costumes. E se a gente for elevando cada vez mais esse passado, coisas que a consciência de qualquer um diz que é pecado, o mundo hoje acha que é normal. Isso é a mentalidade até de pessoas que vivem dentro da igreja. A gente vê muita imoralidade no falar, no vestir. E às vezes até dentro dos ambientes da igreja, as pessoas acham que é normal. Se alguma pessoa vem dar uma dica, correção, ela acha que não, isso é meu jeito, não sei o que lá. Mas até já comentei outras catequeses aqui. Quem diz o que é pecado é Deus, não é a própria pessoa, porque quem é ofendido com o pecado é Deus. Então tudo que fere os 10 mandamentos, os 5 mandamentos da igreja é pecado. Então a gente tem que ter sempre essa consciência, né? Então, então, para voltar ao sentido dessa aparição, todas as aparições de Nossa Senhora faz muitos alertas do que está acontecendo, o que pode acontecer se as pessoas não voltarem à fé, aos bons costumes. É um alerta de uma mãe que quer o bem do filho. Toda mãe, todo bom pai que vê um filho fazendo uma coisa errada vai corrigir para que ele saia do mau caminho. Então todas as aparições de Nossa Senhora são assim. Ela alerta de uma desgraça que está acontecendo, ou que pode vir a acontecer maior se a pessoa não mudar de vida, para que ela tenha uma vida melhor, tanto aqui, principalmente a vida melhor na salvação da sua alma. Então toda mensagem de Nossa Senhora você pode ver, vai ter a mesma coisa. Ela vai fazer um alerta do que está acontecendo, do que pode vir a acontecer se as coisas continuarem, mas ela alerta como sinal de que ela vai estar ali. Tem muita relação dessa aparição com Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima fala, né, por fim o meu coração triunfará. É o que? Quem estiver ao lado de Nossa Senhora vai vencer essa batalha contra o mal. E essa mensagem, esse bom sucesso que é a mensagem de Nossa Senhora, que ela apareceu, esse sucesso é a vitória contra o mal. E principalmente a vitória final da nossa salvação, né? É um versículo muito forte, que eu gosto de sempre relembrar dele, aquele, né, que Nosso Senhor diz, que vale ganhar o mundo inteiro e vier a perder a sua alma. Às vezes o que as pessoas falam de sucesso nesse mundo? É sucesso de fama, dinheiro, ter uma coisa que você ganha um ganho material. Mas realmente o sucesso nessa vida é você se santificar para salvar a sua alma no final da vida. Porque não adianta você ter o poder que você quer, o dinheiro que você quer, ser reconhecido e no fim da vida perder a alma, né? Então o centro da mensagem de Nossa Senhora do Bom Sucesso é esse. Quem quiser pesquisar mais na internet, só pesquisar Nossa Senhora do Bom Sucesso, tem muitos vídeos contando história detalhada. Isso aqui é só um mini trechinho, né, de toda a história, tem muitos detalhes, mas o sentido é esse, né? A gente sempre fazer o nosso exame de consciência, ver o que está de acordo com a fé. Se nós dizemos cristãos, a nossa vida tem que ser de acordo com a fé cristã. E Nossa Senhora é sempre esse auxílio, que se nós caminharmos junto dela, ela vai auxiliar a nossa vitória final. Então, salve Maria.